Agradecer aos três deputados as questões colocadas. Gostaria de começar pela deputada Ana Paula Vitorino. Bem sei e percebo o seu embaraço, Sra. Deputada, ao falar da forma como falou. É que, de facto, nos últimos anos, nos últimos 6 anos deste Governo, do anterior Governo, muito pouco foi feito em matéria de política do mar. Muito bem, e muito bem. Nós teria aqui uma lista muito extensa de tudo o que o Governo de Portugal está a fazer nesta matéria, mas não é só criar, é também recuperar tudo aquilo que não foi feito e o tempo que foi perdido e as oportunidades desperdiçadas dos fundos comunitários também que estavam ao nosso dispor e que não foram minimamente utilizados no que deveriam ser utilizados. Mas, Sra. Deputada, eu entendo perfeitamente o seu incómodo nesta matéria e entendo perfeitamente a questão dos portos de mar. Referiu-se que sou de Viana do Castelo e referiu-se, eu estive na criação da nova administração portuária de Viana do Castelo, aliás, era a senhora deputada, na altura, secretária de Estado, em que prometeu os acessos ao Porto de Mar de Viana do Castelo e que não foram ainda feitos. E, portanto, a estratégia tem que ser por nós, começada e recuperada. E, senhora deputada, apesar de tudo, com a intervenção deste Governo e com a intervenção também dos deputados eleitos por Viana do Castelo, as exportações no Porto de Mar de Viana do Castelo já estão a subir. Isto tem um desempenho, apesar da dificuldade, notável. E por isso, Sra. Deputada, fique tranquila que a estratégia que o Governo está a desempenhar para os portos de mar é assertiva e vai certamente ter resultado. Eu gostava de responder também à pergunta colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, agradecendo também a pergunta que me falou da questão que tem a ver também com a construção naval. Sr. Deputado, a construção naval em Viana do Castelo é, para nós e para o Governo de Portugal, muito importante. Há quase um ano atrás, a medida que foi anunciada pelo Partido Socialista ditava, praticamente, no curto prazo, o encerramento daquela unidade. E é bom que se diga isto desta forma, sem qualquer tipo de complexo. Era despedir quase metade dos funcionários, era não ter perspectiva de negócio, era um barco que estava entalado, apesar do pedido que foi feito pelo Sr. Presidente da holding que gera os estaleiros navais de Viana, neste Parlamento, que viesse aqui os responsáveis dos Açores para assumir as suas responsabilidades num barco que não tem culpa da vontade dos Açores de ter mudado e a opinião de ter mudado. Não é só aquele barco que está em causa, é outro barco que está lá em construção, é também um barco, um navio que derivava do Estado português, que ainda ficou por pagar. Era a política errática que estava a ser desenvolvida ao nível dos estaleiros navais. Aquele estaleiro naval quer que se tenha futuro, quer que se tenha atividade, queremos manter o maior número de postos de trabalho e queremos resolver os erros do passado, que é o enormemente passivo e que infelizmente vamos ter todos que pagar e esperar que os privados tenham resolver a situação. Mas reafirmar também que os negócios do mar, apesar dos números que eu disse, do PIB e do emprego, também representam já, com este talento que tem sido feito nos últimos tempos, mais de 60% do comércio externo português. E é muito importante. Sr. Deputado Nuno Magalhães, eu gostava de agradecer também as suas questões e os considerantes que teve. É de facto muito importante. Este Governo do PSD-CDS teve aqui uma meta de dar uma importância ao mar. Eram muitos os organismos do Estado, eram muitos os ministérios e as secretarias de Estado onde um pescador, um simples pescador, que queria obter uma licença, se perdia no meio de tanta burocracia criada no passado. E foi isto, precisamente, que o Governo de Portugal, com este passo, já permitiu resultados, como vimos em janeiro passado e em dezembro, na negociação das cotas de pesca, que subiram em média 6%, que tem uma política desenvolvida para o mar importante e determinante. E, como eu disse, é de facto um desígnio de todos. E por isso lamento que todos tenhamos aqui uma luta política partidária, nomeadamente dos partidos de esquerda. Isto é um desígnio de todos e todos temos uma missão, que é conseguir fazer que o PIB nacional, a riqueza que seja criada, não seja só 6% de forma indireta ou 2% de forma nacional. Temos um caminho a crescer e se calhar podemos crescer precisamente por tudo que temos, que é esta costa fantástica e o mar de Portugal. Muito obrigado.